Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia, Ele está aqui nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo, você que trouxe. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. No capítulo 53. Isaías 53. Glória a Deus. Esse é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. É um dos textos que mais fala comigo na palavra de Deus. É um dos textos mais profundos que eu acho dentro dessa palavra. Isaías capítulo 53, nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nos devamos desejar. Ele é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Certamente ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos seus açoites, ou pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Esse texto do profeta Isaías, ele traz uma revelação acerca do Messias que ainda viria. Isaías, quando profetizou isso, segundo os estudiosos, ele estava a cerca de 400 a 450 anos antes da vinda de Cristo. Quando nós lemos esse texto aqui, parece que nós estamos lendo algo que nós já sabemos, porque nós conhecemos a história de como é que Jesus veio, o que é que aconteceu com ele. Mas Isaías, quando profetizou isso, ele estava vivendo numa época 400 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo. Você consegue imaginar o que é isso? É como se hoje Deus desse para mim ou para você uma revelação do que vai acontecer daqui a 400 anos. E aí, nós profetizamos isso, falamos isso, e alguém vai ficar esperando isso se cumprir. Foi assim que aconteceu. Isaías profetizou, e as pessoas ficaram esperando acontecer, e muitas das pessoas que ouviram essa profecia, ou talvez todos eles, não chegaram a ver ela se cumprir, mas essa profecia se cumpriu quando Jesus Cristo veio a essa terra. Quando Deus revela alguma coisa que vai acontecer, não importa quando nem onde, você pode ter certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Talvez você, eu, temos ouvido algumas coisas da parte de Deus, daquilo que iria acontecer, daquilo que vai acontecer, e talvez
estava presente. Talvez você não estava, não ficou sabendo do que foi profetizado, mas isso que foi dito lá atrás para os seus antepassados, hoje está se cumprindo na sua vida e na vida da sua família. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, por mais impossível que possa parecer isso, Deus é fiel para fazer com que isso aconteça. Talvez você era o mais improvável no meio da sua família e todo mundo olhava para você e não via em você nada que pudesse dar bom, mas Deus olhou para você e viu em você uma árvore que poderia crescer e frutificar, e é por isso que Ele te plantou nesse jardim. E Ele todos os dias tem regado você com o Espírito Santo para que você cresça, floresça e frutifique. Mas Isaías, quando revelou isso que nós acabamos de ler, nós começamos lendo aqui, olha, quem tem acreditado em nosso relato e a quem o braço do Senhor tem sido revelado. Isaías estava falando exatamente isso, estava falando, olha, eu estou profetizando, eu estou falando aqui, mas quem está acreditando no que eu estou dizendo? A quem o Senhor tem se revelado além de mim, para entender essas promessas que Ele tem feito ao seu povo? E talvez muitas vezes nós, quando lá fora ouvimos dizer que Jesus Cristo vai voltar, nós dizíamos, que nada, eu já ouvi isso durante muitos anos, a minha avó já dizia isso, a minha bisavó já dizia isso, e isso nunca aconteceu, isso é uma mentira, isso é uma balela. Mas eu quero te dizer uma coisa, acredite você ou não, queira você ou não, esteja preparado você ou não, Jesus Cristo vai voltar. E Ele vem buscar uma igreja, e eu espero em nome de Jesus que eu e você estejamos fazendo parte dessa igreja quando Ele voltar das nuvens. Ele não contou simplesmente uma história aqui para poder nos enganar, para poder mostrar para nós quem Ele era, ou para nós nos achegarmos a Ele. Não, Ele contou uma história aqui que realmente é real e vai acontecer, e por tudo que nós estamos vendo acontecer nos últimos tempos, está muito breve esse momento. Cada dia mais esse momento parece estar próximo. Pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar por agora? Eu não estou dizendo nada. Quem sou eu para dizer alguma coisa a respeito disso? Eu estou só dizendo para você que, de acordo com o que está escrito nessa palavra e com os acontecimentos que nós temos visto acontecer, esse dia está cada vez mais próximo. E você precisa estar preparado. E eu preciso estar preparado. Porque vai ser assim, no piscar de olhos. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E aí não vai ter tempo de ninguém se arrepender, não vai ter tempo de ninguém querer mudar, de alguém querer voltar atrás. Por isso é que hoje Deus está dando para nós a oportunidade, há muitos e muitos e muitos anos, há muitos e muitos dias, em várias pregações, Deus tem alertado a sua igreja: prepare-se, porque esse dia está próximo, para que quando esse dia chegar, nenhum de nós vai chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sabia que isso ia acontecer. Porque está sendo avisado, está sendo pregado, está sendo mostrado, Deus está revelando. Mas como na época de Isaías, muitas pessoas não estão acreditando. As pessoas vêm na igreja, as pessoas se assentam nos bancos, cantam as músicas, mas simplesmente cantam, participam do que tem na igreja, vão embora, mas ainda não converteram o seu coração a Cristo Jesus. Que isso, pastor? Infelizmente. Mas nessa noite Deus te chama
a voltar para a presença dele, a se voltar para ele. Se você ainda está indeciso, se você deve ou não seguir esse caminho, eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar uma esperança de vida eterna. E Ele nessa noite está te chamando para que você possa caminhar com Ele, porque Ele tem algo preparado para você. Ele tem algo especial para você. Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Deus não quer que você seja um lustrador dos bancos da igreja. Deus não quer que você simplesmente venha aqui, abra sua boca e cante, mesmo que você tenha a melhor voz do mundo. Deus quer que você o receba como único e suficiente Salvador da sua vida e o adore em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Cantar, qualquer um pode cantar. Afinado, desafinado, bonito, feio, mas qualquer um pode cantar. Agora, adorar a Deus é algo diferente. Para adorar a Deus, você não precisa ser o melhor cantor. Para adorar a Deus, você precisa ter um coração voltado para Ele. Para adorar a Deus, você não precisa estar em cima do altar, pegar o microfone, pegar o instrumento. Para adorar a Deus, você pode estar lá na sua casa, debaixo do chuveiro e adorando ao Senhor nosso Deus. Você pode estar lá no seu trabalho, fazendo o que você tem que fazer, a sua obrigação, e adorando a Deus. Você pode estar lá na sua casa, lavando a sua louça, diante da sua pia e adorando a Deus. Mas só vai fazer isso quem entendeu essa palavra e que sabe que Deus, quem Deus é, e sabe o que é que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Não tem como ser um adorador se não conhecer esse Deus. Sem conhecer a Deus, não tem como ser um verdadeiro adorador. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Alguém já disse aqui nessa palavra: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Muitas vezes nós falamos com as pessoas de Deus, falamos: não, mas eu sou de Deus, Deus está comigo, eu não faço nada errado, Deus está comigo, aonde eu vou, Deus está comigo, Deus é meu amigo, Ele é meu companheiro. Mas só conhecer a Deus de ouvir falar não adianta. Para conhecer a Deus, nós precisamos andar com Ele. E para andar com Deus, nós precisamos fazer a vontade dEle, porque Deus não anda com alguém que está longe da sua vontade. Como é que uma pessoa que não combina com a outra pode andar junto? Não tem jeito. Porque vai chegar uma hora que uma quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro. Uma quer fazer uma coisa, a outra quer fazer outra. E com Deus não é diferente. Quando nós estamos andando com Ele, quando nós estamos andando com Cristo, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo e enxergar as coisas como Cristo enxerga. Mas se nós desviarmos o nosso foco e enxergarmos as coisas diferentes, muito provavelmente nós vamos sair por caminhos contrários. Mas Deus nessa noite nos chama a caminhar junto com Ele pelo caminho que leva à salvação. Isaías continua aqui, falando a respeito de uma planta que vai crescer, mas ele não está falando de Jesus. Agora ele já mudou para uma planta. Isaías estava meio confuso. Isaías estava falando algo bagunçado ali, não sei, parece que ele não estava muito bem, não. Presta atenção no versículo, você vai entender do que ele estava falando. Versículo 2: porque ele crescerá diante dele como uma terra plana e como uma raiz de terra seca. Ele está falando a respeito de quem? De Jesus. O que ele estava querendo dizer?
nasça nada, uma terra seca. O lugar da onde Jesus veio era um lugar onde não se esperava nada de bom. As pessoas diziam: será que pode vir alguma coisa boa de lá? Era uma terra seca, onde não tinha perspectiva de vida, perspectiva de nada nascer. Mas aí Deus escolheu um lugar improvável para trazer para nós o Salvador. E talvez Deus tenha escolhido uma pessoa improvável como eu e você para sermos salvos por Ele. Ele continua falando: olha, ele não tem forma e nem formosura. Aí a gente vê aí algumas pessoas pintando a imagem de Jesus bonitão, igual os artistas de Hollywood, né? Olhão azul, todo bonitão, né? Mas de acordo com o que a Bíblia fala, ele não tinha beleza nenhuma, ele não tinha formosura nenhuma, mas ele era o Filho de Deus. E muitas vezes nós, por causa da nossa própria vaidade, nós queremos ficar bonitos, queremos ficar lindos, queremos ficar maravilhosos, mas estamos nos afastando de Deus. Não estou dizendo que você não deve cuidar de você, que você não deve cuidar do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo, você precisa cuidar sim. Você precisa cuidar sim. Mas isso não pode ser a sua prioridade. Isso não pode ser o seu foco. Porque se você for feio, for bonito, for preto, for branco, for gordo, for magro, for alto ou for baixo, no dia do juízo você vai receber julgamento igual a todo mundo. E você precisa se preparar para quando você chegar diante do juiz, ele abrir os braços para você e dizer: venha, entre, bendito do meu Pai, para o lugar que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Isaías continua: quando nós viermos a vê-lo, olha só, Isaías estava falando, quando a gente vê a ele, porque Isaías não tinha visto, ele estava muito antes da vida de Jesus, ele estava trazendo uma imagem de uma pessoa que iria vir nascer há 400 anos depois. E ele falou: olha, quando nós o vermos, nós vamos ver que nele não tem beleza, para que nós não desejamos por causa dessa beleza. Se Jesus fosse bonitão, se apresentasse aí como um galã, muitas pessoas poderiam segui-lo por causa da sua beleza, como muitos têm feito por aí na rede social. Parece alguém aí de boa aparência, com um físico sarado, aí as pessoas começam a seguir: não, fulano de tal tem que seguir, ele é um personal, ele é um artista, ele é isso, ele é aquilo, e é uma pessoa boa para seguir. Eu quero te dizer uma coisa: aquele a quem você precisa seguir, ele não tem beleza nenhuma aparente, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém poderia dizer: ah não, as pessoas seguiam Jesus porque ele era bonito, né? Porque ele era fortão, e aí ele chamava atenção pela sua aparência, mas por causa disso a Bíblia relata que ele não era assim. Ele não tinha nada que fizesse as pessoas desejarem por causa da sua aparência, mas ele tinha algo que nenhuma outra pessoa tinha, que era o poder do Espírito Santo manifesto na vida dele. E quando ele foi para o céu, quando ele estava para ir para o céu, ele fez uma promessa: eu vou para o meu Pai, vou preparar a morada para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que andava com Jesus, que estava com Jesus durante a sua missão, durante o seu ministério. Ele deixou para nós, e a partir daquele momento o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então as mesmas virtudes que Jesus tinha enquanto estava andando nessa terra, elas foram deixadas para nós, mas nós estamos perdendo por nossa própria causa.
preocupado com o que vai acontecer na política, preocupado com o que é que vai acontecer no dia de amanhã, preocupado com o que é que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã, como que vai pagar o boleto, como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo. Você precisa ter responsabilidade com as suas coisas, mas a sua preocupação maior tem que ser: quando é que o meu Jesus volta? Porque eu preciso estar preparado para esse momento. Eu não posso deixar a minha lamparina se apagar, porque quando ele vier, eu tenho que estar junto com ele. É a única forma de nós deixarmos e perdermos todas as preocupações que nós temos hoje em dia. Isaías continua: ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. O semblante de Jesus era um semblante de um homem que tinha passado por coisas difíceis. Você já viu alguém que tem um semblante sofrido? Já teve essa oportunidade de ver alguém que tem um semblante sofrido? Às vezes a pessoa trabalha num serviço muito pesado, às vezes a pessoa trabalha no sol muito tempo, e a pessoa começa a ficar com um semblante triste. Por mais que ela não esteja triste, mas o semblante dela demonstra que ela é uma pessoa sofrida, que está passando por problemas, de dificuldade no seu dia a dia. E Jesus, pelo que a Bíblia relata, também era assim. As pessoas olhavam para Jesus e ele tinha um semblante de alguém que passava por dores, que passava por dificuldades. Mas esse semblante de Jesus, de passar por dores e por dificuldades, ele também era um semblante que resplandecia a glória de Deus por onde ele passava. As pessoas olhavam para ele e viam nele alguém que era diferente de todas as outras pessoas que estavam naquele lugar. E ele deixou em nós, e ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nós somos feitos. E por que é que as pessoas hoje têm olhado para nós e não têm visto diferença nenhuma? Por que é que as pessoas têm olhado para nós e nós estamos sendo só mais um no meio da multidão? Deus te chama a refletir nessa noite. Deus te chama para ser sal dessa terra, luz desse mundo. Deus te chama para ser diferente. Deus te chama para resplandecer a glória dele através da sua vida. Mas como é que você vai fazer isso? Estando firme nos caminhos do Senhor e buscando fazer a vontade dele de acordo com o que está escrito nessa palavra. Culto de Santa Ceia é um culto especial, porque é onde nós viemos aqui nos alimentar para nos fortalecer para uma jornada de mais 30 dias até o próximo mês, se Cristo não voltar antes, e atendendo ao mandamento dado pelo próprio Cristo. Quando ele se reuniu com os discípulos na última ceia, ele disse: olha, eu quero que vocês participem dessa mesa todas as vezes em memória de mim, até que eu venha de novo. E nós participamos dessa mesa por causa disso. Mas não é essa mesa que vai nos salvar. Ah, eu vou na igreja uma vez por mês, eu vou lá na Santa Ceia e está tudo bem, porque aí eu cumpro a minha obrigação, participo da ceia e está tudo certo. No outro mês eu volto. Deus não tem preparado para você bênção só no dia da Santa Ceia. Deus tem preparado para você bênção sem medidas, mas você precisa estar nele. Você precisa estar nele. Tudo é motivo hoje para as pessoas deixarem de buscar ao Senhor. Ah, hoje estou muito cansado, hoje está chovendo, hoje está quente demais, hoje está muito frio. Ah, não, está muito tarde. Ah, não, é cedo demais. Todo é motivo para as pessoas deixarem de querer buscar a presença do Senhor. Mas o mandamento que foi deixado para nós, para que nós fôssemos salvos, é: orai sem cessar. É direto. Você está andando na rua, mesmo que você não está falando mais em
Estou conectado com o céu, que eu estou orando, é quando eu estou em cima da mão. Que isso, pastor? Você é doido? Não, é verdade. Eu subo na moto e começo a orar. E eu continuo orando, né? Boa parte do trajeto, isso é todos os dias. Pastor, mas você tem que prestar atenção no trânsito. É lógico, obviamente que eu não fecho o olho no horário que você está dando. Mas eu estou conectado com o céu. Eu estou conectado com o céu. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, somente você precisa estar conectado com o céu. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos entender esse plano de salvação. E quando nós entendemos esse plano de salvação, nós temos motivo todos os dias, todos os instantes, todos os segundos da nossa vida para estar em sintonia com Ele e agradecer por tudo aquilo que Ele fez por nós, mesmo que Ele não faça mais nada. Nós pedimos, mas muitas vezes nós deixamos de agradecer. Ele fala: pedi, e dá-se-vos-á, buscai e me achareis. Ele não está falando que você não pode pedir. Você pode pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Só que Ele está esperando que você também agradeça pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele tem feito no meio da sua casa, da sua família, pelos livramentos que Ele tem te dado que você não tem nem visto. Porque o que a gente tem visto é fácil de pedir, de agradecer ao Senhor, mas e aqueles que a gente nem vê? Pastor, se eu não vi, eu não sei se eu recebi livramento. Por que você acha que você tem fé? Se Deus não tiver misericórdia, você não levanta nem da sua cama. Mas Deus, nessa noite, está nos chamando para um conselho. Deus está nos chamando para uma visão de que nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos retornar ao primeiro amor, quando nós começamos lá atrás. Isaías continua aqui discorrendo sobre a pessoa de Jesus e como ele seria, o que aconteceria com ele, que ele seria atingido, que ele seria afligido, que ele seria machucado. Mas aí Isaías explica por que é que ele passaria por isso. Versículo 5, aliás, versículo 4: certamente Ele tem carregado as nossas tristezas e levado as nossas dores. Por que é que você está andando triste se Cristo já tem carregado a sua tristeza? Cristo já carregou a sua tristeza lá na cruz do Calvário. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí o mesmo salmista responde: a minha alma tem sede do Deus vivo. E quando a nossa alma tiver sede do Deus vivo, Ele vai corrigir a nossa vida, Ele vai corrigir a nossa trajetória, e Ele vai nos trazer de novo para o rumo que Ele quer que nós andemos. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Nós, Isaías estava se referindo às pessoas que estavam ouvindo essa palavra e que estavam considerando: Jesus vai morrer e aí acabou. Ele era o Filho de Deus, mas ele passou por isso tudo. Por que é que Deus permitiu que ele passasse por isso, se ele era o Filho de Deus? Se ele realmente era o Filho de Deus, por que é que ele sofreu? Por que é que ele apanhou? Por que é que ele morreu? E muitas pessoas fazem esse tipo de questionamento, mas eu e você sabemos por qual motivo Jesus passou por isso. Sabe por que ele passou? Versículo 5: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. Ele
levou sobre si as nossas paixões, Ele levou sobre si os nossos problemas, Ele levou sobre si o nosso pecado. Jesus, quando estava sendo crucificado, Ele se sentiu sozinho, abandonado pelo próprio Pai. Pastor, como assim? Ele não era o Filho de Deus, era. Mas olha só, que coisa. Quando Jesus estava lá na cruz, ele clamou: Pai, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Ele estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo, ele sentia que Deus naquele momento não estava com ele, que Deus estava longe dele. Sabe por quê? Porque quando Deus olhava para aquela cruz, Ele não conseguia enxergar o Filho dele pregado naquela cruz, porque ele estava revestido e coberto pelo meu e pelo seu pecado, e Deus não coaduna com o pecado. Naquele momento Deus não enxergava em Jesus como o seu Filho, Deus enxergava nele uma bola de iniquidade que era minha e sua. Por isso é que ele se sentiu abandonado, porque ele estava clamando como Filho de Deus, mas Deus não enxergava como um inimigo, Deus não enxergava como filho. Naquele momento, e ele sabia, desde o começo do plano, que iria ser difícil passar por toda essa situação. Ele já sabia que seria, mas ele não imaginava que seria tão doloroso, a ponto de ele chegar no Getsemane e falar: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero mais não, eu não dou conta mais, eu já estou sofrendo demais, eu já sofri além daquilo que eu pensava que era, daquilo que eu podia suportar. Mas aí, quando ele orou e falou isso com Deus, ele parou e pensou e falou: olha, mas espera aí, o combinado não sai caro. Nós já combinamos, já está tudo certo que eu preciso fazer. Então, que o Senhor me fortaleça e que seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso que ele foi até o final, porque ele deixou Deus fazer a vontade dele e não a vontade de Jesus, enquanto homem. Você quer ir até o final e quer receber a coroa da vitória? Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. E não esqueça a sua vontade. Fale como Paulo: a partir de hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Tem muita gente que pega esse versículo aqui e fala: não, pelo que está no versículo aqui, crente não pode ficar doente, porque Jesus já levou as nossas dores, as nossas enfermidades com ele. Ah, é? Se você acha que o crente não pode ficar doente, como é que você explica o próprio Filho de Deus ter passado pelo que ele passou? Se Jesus, que era o Filho de Deus, Deus permitiu que ele passasse o que ele passou para nos trazer a salvação. O que nós estamos reclamando? De que nós estamos murmurando? Por que nós estamos chorando? Se Deus não poupou nem o seu próprio Filho para morrer em prol daquele que não merecia. Jesus não morreu por causa daquele que era merecedor, Jesus morreu por aquele que não merecia. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você não fizemos nada para estar aqui hoje, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, perfumado. Não, nós não fizemos nada para isso. Nós não fizemos nada para sair daqui, pegar o nosso carro lá fora e ir embora para a nossa casa, e entrar na nossa casa e destrancar, e termos um conforto para onde nós moramos. Não, nós não merecemos nada disso. Jesus não morreu porque nós merecíamos. Jesus morreu porque tinha um plano, e esse plano incluía a minha vida e a sua vida, e nesse plano diz que nós precisamos andar com ele até o último dia, para que nós possamos vê-lo face a face. É muito bom sentir a presença de Deus, sim ou não? Sim. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo.
Mas imagine a grandeza de estar com Ele face a face. É inimaginável para nós. Não dá para imaginar. Receber o Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é algo especial, algo sobrenatural. Mas imagine você está vivendo ao lado dele, caminhando ele, enxergando ele, podendo tocá-lo. É algo glorioso que só pode acontecer com aquele que perseverar até o final. Você vai participar dessa mesa hoje. Você vai participar aqui nesse momento. Mas você, antes de participar dessa mesa, você vai ter uma oportunidade de orar. E nessa oração, inclua a seguinte frase: Senhor, eu vou participar dessa mesa, mas que isso não seja um ritual da minha vida, que isso seja uma obediência ao mandamento do próprio Cristo, e que eu faça jus a esse pedaço de pão e a esse gole de suco que eu vou tomar aqui, que simboliza o teu corpo e o teu sangue. Eu quero ser merecedor de participar dessa mesa. Eu não quero só participar dessa mesa por participar. Fique de pé no seu lugar. Você vai participar agora dessa mesa. Mas aí você vai fechar os seus olhos aí e você vai orar. A Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo para ver a sua condição diante de Deus. Então faça isso agora. Faça uma alvanada da sua vida.